Olá! Em janeiro e fevereiro já chegam ao Brasil 15 milhões de doses da vacina de Oxford. O prazo foi apresentado hoje pelo ministro da Saúde em audiência na Comissão do Congresso Nacional que acompanha a pandemia. A produção no país está prevista para o segundo semestre de 2021. O ministro da Saúde disse que cerca de 300 milhões de doses das vacinas contra a Covid-19 já foram negociados pelo governo. Janeiro e fevereiro já começam a chegar 15 milhões de doses dessa encomenda tecnológica da AstraZeneca Oxford, com a Fiocruz. E, no primeiro semestre, chegamos a 100 milhões de doses. No segundo semestre, já com a tecnologia transferida, pronta, nós podemos produzir com a Fiocruz até 160 milhões de doses a mais. Nós estamos falando de 140 milhões de doses já compradas, digamos assim, mais 160 milhões de doses sendo produzidas no segundo semestre, totalizando 300 milhões de doses de vacinas já acordadas e negociadas. Pazuello afirmou que a Anvisa tem acelerado ao máximo a análise de segurança das vacinas. Precisamos compreender de uma vez por todas que nós só aplicaremos vacinas no Brasil registradas na Anvisa, com todos os protocolos cumpridos da maneira correta. E que a vacina não será obrigatória, a menos que o Supremo Tribunal Federal assim determine. A nossa estratégia será não obrigatoriedade da vacina e trabalhar com campanhas de conscientização, trabalhar com disponibilidade em todas as pontas e trabalhar pelo padrão da vacina. Uma vacina campeã, uma vacina com resultados, sem colaterais, e isso tudo, quando isso começar a dar resultado, é ao contrário. Nós achamos que a procura será muito grande e não a obrigatoriedade. Claro, nós estamos aguardando a posição do STF, o STF vai fazer o julgamento da obrigatoriedade, e isso também faz parte do nosso país, dos nossos poderes, e nós vamos nos defender, apresentar nossas ideias, e os juízes vão definir. O plano de vacinação está em análise por 200 especialistas. Há mais de 37 mil salas de vacinas existentes no Brasil. A nossa rede de frios ela gira entre menos 20 e 8 graus positivos. Estamos adquirindo 300 milhões de seringas e agulhas para essa vacinação específica. E estão sendo repassados recursos em torno de 42 milhões de reais para a modernização de parte dessa rede de frios do PNI. Segundo o ministro, existem mais de 10 vacinas em desenvolvimento no mundo. Para ele, a de Oxford tem um custo menor para o Brasil. O grande diferencial da AstraZeneca Oxford é que é preço de custo durante a pandemia. Então, o preço é $3,75 por dose. É quase um terço a menos do que os preços médios das outras vacinas, chegando a ser quase 8 vezes a menos do que algumas vacinas. E na audiência, os parlamentares também questionaram o ministro sobre uma denúncia do jornal O Estado de São Paulo sobre uma possível perda de cerca de 6 milhões de testes para a detecção da Covid-19 por conta da validade dos kits. O ministro disse que os prazos de validade podem ser e já estão sendo revistos. A caixa do kit, quando chegou a época, ela foi feita um registro com a Anvisa inicial e a empresa, dando uma validade pequena, emergencial, para iniciar o uso, que é bem pequena, de 8 meses. E essa validade inicial, ela seria e será renovada, porque os testes, os componentes do teste, como foi apresentado na comissão externa da Câmara, eles todos têm a validade muito mais estendida. Nós sempre soubemos disso, isso não é uma novidade. O processo de revalidação já começou há muito tempo e, sim, será renovada essa validade, não vejo nenhum motivo para não. E, sim, nós vamos ter testes normalmente para atender as demandas dos estados.
O plenário virtual do Senado deve votar nesta quarta-feira projeto que altera a definição de crime sobre denúncias falsas. Na segunda semana de dezembro, os senadores se reúnem presencialmente para a votação de outras matérias prioritárias, entre elas o orçamento para o ano que vem. O projeto altera o Código Penal para detalhar o crime cometido por quem faz denúncias falsas contra pessoas sabidamente inocentes, a chamada denunciação caluniosa. Em linhas gerais, o crime será configurado quando a denúncia falsa leve à instauração de processos, ações ou investigações policiais contra quem foi injustamente denunciado. O texto inclui denúncias infundadas envolvendo improbidade administrativa. Isso vai desestimular os denunciantes de crimes graves na administração pública ou em grandes empresas, como os crimes de corrupção, a denunciarem. Porque se essa denúncia dele der início a um inquérito policial, um processo administrativo na administração pública, ou mesmo um inquérito civil dentro do Ministério Público, ou uma ação de improbidade proposta pelo MP ou pelo particular, o que isso vai acontecer? Isso vai desestimular as pessoas a denunciarem, porque elas denunciarão um ilícito, que pode ser administrativo ou até um crime, mas sofrerão as consequências de terem contra ela aberto um processo criminal. Havia uma divergência quanto à investigação administrativa, porque é uma situação muito ampla, um conceito vago que você não sabia o que poderia ser incluído nessa investigação administrativa. Então, na verdade, este projeto de lei vem trazer uma certeza, esclarecer, definir melhor o que é uma denunciação caluniosa. Na reunião que definiu a pauta da semana, senadores concordaram em realizar sessões presenciais para votar projetos prioritários. No Twitter, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que as sessões acontecerão entre 14 e 17 de dezembro para a votação de indicações de autoridades e de outros projetos. Na rede social, Davi ainda escreveu que está prevista para o dia 16 de dezembro uma sessão do Congresso para análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 e análise de 22 vetos do Executivo. Os senadores também podem votar na sessão de hoje o projeto que amplia prazos para que organizações sociais de saúde cumpram metas estabelecidas pelo SUS em virtude da pandemia. E também o projeto que estende a atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, a todas as bacias hidrográficas de Minas Gerais e de Roraima. Ainda na pauta, o requerimento do senador Luiz Carlos Reins, que solicita a realização de sessão de debate temático sobre o aumento das queimadas e do desmatamento na Amazônia. Na madrugada desta quarta-feira, os moradores da cidade de Cametá, no interior do Pará, foram aterrorizados por um grande assalto a banco que deixou um morto. O crime foi muito parecido com o assalto feito um dia antes em Criciúma, Santa Catarina, onde cerca de 30 criminosos com explosivos, pistolas e fuzis bloquearam acessos à cidade e usaram reféns como escudo. Senadores comentaram o caso de Criciúma no Twitter. Os 3 senadores de Santa Catarina, estado onde aconteceu o crime, prestaram solidariedade à população de Criciúma. Dário Berger, do MDB, disse que o episódio exige uma resposta rápida das forças de segurança. Esperidião Amin, do PP, cobrou a mais profunda investigação com punição para evitar que esse tipo de prática se repita. E Jorginho Melo, do PL, disse ter confiança na atuação das forças de segurança para botar na cadeia os marginais do assalto. Senadores de outros estados também se manifestaram. Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, compartilhou um vídeo de reportagem sobre o assalto. Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, disse que a possibilidade de armar a população permitiria aos bandidos ter acesso a armamentos cada vez mais pesados para praticar os mais hediondos crimes. E nesta terça-feira, durante reunião da Agência Nacional de Energia Elétrica, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez uma sustentação oral em defesa da diminuição da conta de luz no Amapá, devido ao incêndio em uma subestação de energia no estado, que em novembro deixou 13 municípios sem fornecimento regular de luz. A diretoria da agência aprovou por unanimidade a redução de 4,12% no valor da tarifa da energia elétrica no Amapá para os próximos 12 meses.
Para os consumidores residenciais, o reajuste tarifário chega a menos 5,89%. Na terceira matéria da série sobre capacitismo, a gente mostra agora as principais reações ao decreto do governo que mudou a Política Nacional de Educação Especial. A nova diretriz do Ministério da Educação deixa aos pais a decisão sobre onde matricular os filhos, se em escolas especiais ou escolas inclusivas. É lamentável termos que esperar que tudo funcione de forma padronizada. Um verdadeiro retrocesso que vai na contramão do que determina a Organização das Nações Unidas e o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência. A nova política para a educação especial foi lançada pelo governo no final de setembro por meio de decreto. O texto diz que uma das diretrizes é oferecer atendimento educacional especializado e de qualidade em classes e escolas regulares inclusivas, classes e escolas especializadas ou classes e escolas bilíngues de surdos a todos que demandarem esse tipo de serviço. E prioriza a participação do aluno e da família na decisão sobre os serviços e os recursos do atendimento educacional especializado. Na prática, deixa aos pais a decisão sobre onde matricular os filhos e reforça a existência de escolas especiais, um foco diferente da atual política, que diz que a matrícula de crianças com necessidades especiais deve se dar preferencialmente em escolas inclusivas, como está na Constituição. Para mim, esse decreto ele é um retrocesso, né? Mesmo porque a gente tem já a Convenção de Pessoas com Deficiência, que é constitucionalmente falando, é superior a esse decreto. Esse decreto não é um decreto de exclusão, ele não é um decreto de inclusão. Eu vejo como um avanço, porque o aluno ele vai ter um atendimento diferenciado, com pessoas formadas para isso e que optaram por trabalhar com o ensino especial. Eu lembro muito bem que eu não tive formação para trabalhar com educação inclusiva na minha faculdade e eu fiquei muito assustada quando a gente ia receber o aluno especial, porque eu me sentia impotente de atingir alguns desses alunos. A gente é a favor, sim, do decreto, pela continuação e manutenção dos centros de ensino especial, das classes especiais, porque todos têm o direito de escolarização, não importa aonde e qual escola seja. Eu sou contra, porque eu vejo em determinadas situações uma forma de segregação, tá? Eu creio que esse projeto deveria ser mais discutido, mais repensado e debatido em todos os setores. Cada um tem o seu jeito especial de ser, precisa ser acolhido e respeitado com as suas diferenças. Nós não podemos querer que todos sejam iguais, né, dentro das deficiências. Eu aprendi isso com o meu filho. Foi ele que me ensinou a respeitar os limites dele, a respeitar as necessidades, os desejos dele. Tanto na Câmara quanto no Senado, parlamentares se mobilizam contra o decreto do governo. Pelo menos 2 partidos, PSB e Rede Sustentabilidade, já entraram com ações no Supremo contra o decreto. No Senado, os senadores Mara Gabrilli e Fabiano Contarato apresentaram um projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos do decreto do governo. Segundo eles, a nova política de educação especial viola a Constituição e outras leis que tratam da educação inclusiva. Mas o tema não tem consenso no Legislativo. Nós temos que entender que o Estado tem que ser inclusivo. Ele tem que incluir as pessoas com deficiência na escola regulamentar. Porque a relação interpessoal com todos os alunos, todos saímos ganhando. E vamos cumprir assim um mandamento constitucional expresso no artigo 5º, de que todos somos iguais perante a lei. Nós sempre fazemos 2 perguntas. O que essa pessoa precisa para que ela se desenvolva, seja feliz, se integre na família, na sociedade e participe? E a segunda pergunta que a gente tem que fazer é onde essa pessoa
deve ser atendida. A resposta está na Constituição. E também a nova política de educação especial permite que isto aconteça. Valorizar e preservar e reforçar a educação inclusiva e dar opções para que outros caminhos também possam ser buscados. As pessoas conviverem com outras pessoas com deficiência na escola ou no mercado de trabalho, no dia a dia, isso vai fazer com que as pessoas enxerguem as diferenças com mais naturalidade, para que a gente se torne uma sociedade mais humana, mais justa e menos preconceituosa, menos capacitista. E meu beijo! E nesta terça-feira, o ministro Dias Toffoli suspendeu o decreto que estabelece essas novas regras para a educação de alunos com deficiência. A decisão do ministro foi em resposta à ação de inconstitucionalidade apresentada pelo PSB contra o decreto. Como foi uma decisão individual, ela vai ser submetida ao plenário do STF na quarta-feira que vem. Amanhã, a nossa série de reportagens vai falar sobre o capacitismo no mercado de trabalho. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.